Para quem não me conhece, o meu nome é Oliver Hugh, eu sou físico, administrador de empresas, mas o que eu gosto mesmo é de construir barcos clássicos modernos. A partir de agora, estarei adicionando cineasta de tutorial à minha carreira, iniciando por essa série de vídeos em que apresento a construção amadora de um barco. Desde 2003, eu sou responsável pela Sterling Yachts e comecei a construir pequenos barcos de madeira em 2010. O primeiro foi um barco a remos para um amigo, inspirado em um modelo muito comum no interior de São Paulo e que por aqui chamam de catraia. A sua construção, um fundo chato e costado feito de uma única peça plana de madeira, é bastante simples. No entanto, foi uma boa escola na construção artesanal, utilizando materiais modernos. Foi nesse barco que utilizei compensado naval de cedro pela primeira vez e adesivo estrutural de epóxi, resultando em um barco resistente, leve e principalmente seco. Quem está habituado a usar barcos de madeira tradicionais sabe que eles precisam estar um bom tempo na água para a madeira inchar e assim ter uma melhor vedação. Mesmo assim, frequentemente ficam molhados por dentro. O último projeto que eu terminei foi um barco híbrido, a remos e a vela. É um projeto de Walter Simmons da Duck Trap Boatworks, que fica no estado do Maine, nos Estados Unidos. O Duck Trap Wherry é um projeto bem mais exigente, medindo 5 metros ou aproximadamente 16 pés e com casco trincado, ou seja, formado por várias pranchas longitudinais, no caso são 9, e que por consequência tem um formato muito mais hidrodinâmico, mas também bem mais elegante. E como tudo que é bom um dia acaba, mesmo antes do término desse barco, eu comecei a pensar qual seria o próximo barco e acabei optando por construir um Harbor Lounge. Esse tipo de embarcação, como o nome já diz, é usado para transportar passageiros dentro de portos, do barco para o pier, etc. Porém, há um crescente número de barcos desse tipo sendo usados nos Estados Unidos por pessoas muito mais interessadas em curtir e confraternizar com os amigos a bordo, em águas abrigadas, mas com todo o conforto. Me acompanhe agora no processo de brainstorming, que é sempre o início de qualquer projeto meu. Eu também chamo de sonhar acordado. Brainstorming, ou então tempestade de ideias, é um método utilizado para inspirar a solução de problemas, incentivando membros de uma equipe a expressarem livremente suas ideias. No meu caso, eu não tenho equipe, mas utilizo meus amigos e muita pesquisa na internet para chegar à definição do que eu quero alcançar. Incluo também, nesse processo, as premissas básicas para um novo projeto. Para tanto usei como condição que a construção seria em madeira e que o barco deveria medir em torno de uns 6 metros de comprimento, para que coubesse no espaço que eu tenho disponível para sua construção. Ele também deveria pesar não mais que 500 kg, para que eu pudesse ser guardado em garagem e rebocado até o local do uso, gerando um menor custo fixo para mim. Vejamos então a seguir alguns Harbor Lounges que eu encontrei na minha pesquisa e suas vantagens e desvantagens. Esse primeiro, por exemplo, chamou minha atenção pelo nível de acabamento. Eu vou tentar reproduzi-lo no meu produto final. Gostei bastante. Já esse próximo chama atenção pela beleza de suas linhas e a combinação de cores, que aliás sempre favoreço nas minhas embarcações. Lógico. Interessante neste modelo é a cobertura, porém eu gostaria de algo que cobrisse mais o cockpit. Eu não sou muito de ficar tostando nos elementos. Neste aqui, gostei da disposição interna, com uma separação clara entre a estação de comando na popa e 2 sofás na proa. A entrada dele se dá pela lateral, vou incluir uma também pela popa. Aqui encontramos uma cobertura de cockpit inteiro, que vai acabar sendo a favorecida. Gostei bastante desse estilo de painel de instrumentos e vou tentar aproveitar no desenvolvimento do meu HL. Para mim, um barco tem que ter uma plataforma de popa pela sua utilidade e versatilidade. Para um Harbor Lounge clássico, nada melhor do que uma tradicional plataforma, composta em teca, claro. E por fim, um interior aconchegante pode ser aproveitado em mais épocas do ano, se possuir a oportunidade de um fechamento, mesmo que temporário. Assim, as pessoas ficam protegidas das intempéries nos dias mais frios e estende a utilização. Possibilita também pernoite para poucos tripulantes, se for o caso.
Vi também durante minha pesquisa que muitos barcos estão começando a usar propulsão elétrica e esse tipo de barco se adequa muito bem para esse seu uso. Então eu incluí isso na minha lista de desejos. Juntando todas as ideias, fiz um caderno de encargos, que nada mais é do que uma lista do que o futuro barco terá de ter. E agora posso partir para o passo seguinte, que é procurar um projetista que possa desenvolver o barco segundo o meu brainstorming. Mas esse vai ficar para um próximo capítulo. Os seus comentários, bem como likes ou eventuais dislikes para esse vídeo, serão muito bem-vindos e me ajudarão na produção dos próximos. Se você gostou do conteúdo, assine esse canal, ative as notificações para receber as sequências. Nos vemos em breve.